Tá? Então, classe associa a cargos, carreira associa a classes e quadro associa a carreiras. O que é um quadro? É um agrupamento de carreiras. O que é uma carreira? É um agrupamento de classes. E o que é uma classe? É um agrupamento de cargos. Fixa isso, pessoal, porque isso costuma cair. E aqui eu já tenho algumas questões de concurso para você, nesse material que eu preparei. Ó. Primeira questão foi cobrada no concurso da SEAP Minas. Vamos lá. Leia abaixo algumas disposições da Lei 869 de 52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Então, vamos analisar aqui os itens e marcar aquele item que está relacionado à nossa Lei 869 de 52. Vamos lá. Pontinho, pontinho, pontinho. É um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Então, gente, qual é a palavra que está associada a um grupo de cargos? Agrupamento de cargos. O que é um agrupamento de cargos? Classe, né? E pontinho, pontinho é um conjunto de carreiras. O que compreende um conjunto de carreiras e cargos isolados e funções gratificadas? O quadro. Então, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. O que é um agrupamento de cargos? A classe. E o que é um conjunto de carreiras e cargos isolados? É o quadro. Gabarito, letra B de bola. Classe e quadro completa corretamente as lacunas. Segunda questão aqui. Conforme a Lei 869 de 52, conceitua-se carreira como? Carreira, pessoal. É um agrupamento de cargos? Não, agrupamento de cargos é classe. Carreira é um conjunto de classes? Certo, B de bola. Carreira é um conjunto de quadros? Não. E um agrupamento de cargos isolados de uma mesma profissão? Não. Então, o que é carreira? Melhor conceito associado à carreira é um grupo de classes, gabarito B de bola. Mais uma questão. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas, as atribuições de cada carreira são definidas em regulamento, gabarito letra C, porque a nossa lei teve preguicinha de definir as atribuições. Ela jogou esta prerrogativa ao regulamento. Regulamentações específicas vão definir as atribuições de cada carreira do Estado de Minas Gerais. Então, gabarito letra C, um regulamento. Mais uma questão, TJ Minas, não corresponde a conceito disciplinado pela Lei 869. Letra A, classe é um agrupamento de carreiras. Errado. Um agrupamento de carreiras seria quadro e não classe. Então, já é o nosso gabarito. Letra A. B. Carreira é um conjunto de classes? Sim. Letra C. Cargo público é criado por lei, em número certo, com denominação própria e vencimento pago pelo cofre público? Certo. D. Cargos de carreira são os que se integram em classes? Sim, porque carreira é um conjunto de classes. Já o cargo isolado são os que não possuem plano de carreira, não integram, não está integrado em classes. Correta. Portanto, a alternativa incorreta, que não está em consonância com a Lei 869, é gabarito letra A. Mais uma questão de prova. Considere, item 1, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja esse cargo efetivo ou em comissão. Certo, é a pessoa legalmente investida e o momento da investidura ocorre com a posse. 2.
As atribuições inerentes a uma carreira, desde que respeitado o regulamento, podem ser cometidas indistintamente aos funcionários das diferentes classes. Correto, item 2. Item 3. Os cargos públicos podem ser de carreiras ou isolados. Correto, portanto, todos os itens estão corretos. Gabarito D de dado, A1, A2 e A3 estão corretas. Mais uma questão, TJ Minas. De acordo com a disciplina do Estatuto, analise. Item 1. A criação de cargo público depende sempre de lei? Sim, tá certo. Depende sempre de lei, de acordo com o nosso estatuto. 2. As atribuições inerentes a uma carreira funcional podem ser indistintamente cometidas aos funcionários das diferentes classes. Correto. Vimos isso lá no artigo 3º, 4º da lei. 3. Os cargos isolados não integram classes. Correto, o cargo isolado não possui plano de carreira, não é integrado em classes. Portanto, podemos concluir que as 3 afirmativas estão corretas, gabarito D de dado. Tá ok? Bom, vimos essa parte preliminar, o primeiro capítulo. Agora, a partir do artigo 12, vamos estudar as formas de preencher um cargo público, tá? Então, o provimento de um cargo público, ele pode ser originário ou derivado. O provimento originário, aquele que dá início ao vínculo público, nós chamamos de nomeação, e as demais formas de provimento indicadas aqui na lei, quais são? Promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento são consideradas formas derivadas de preenchimento de cargo público, lembrando que algumas delas aqui não foram recepcionadas pela Constituição de 88, como é o caso da transferência, tá? E da própria readmissão. São formas não previstas na Constituição Federal, portanto, não recepcionadas. Já que a nossa legislação é muito antiga, né? Algumas formas de provimento realmente, de fato, não foram recepcionadas. Bem, a nomeação. Vamos começar falando da nomeação. Nós temos nomeação. Forma originária de preenchimento de cargo público, aquela que dá início ao vínculo funcional, é a nomeação. Ela acontece diferente no cargo efetivo para o cargo em comissão. No cargo efetivo, ela depende de aprovação em concurso público. Então, no cargo efetivo, a nomeação depende de aprovação em concurso público. No cargo em comissão, a nomeação é feita de forma livre, tá? Então, vamos lá. Nomeação no cargo efetivo, tanto no cargo efetivo estruturado em plano de carreira, quanto no cargo isolado que não tem plano de carreira, a nomeação depende de aprovação em concurso público. Tá? Uma vez nomeado, esse servidor efetivo pode vir a assumir também o cargo em comissão, porque o cargo em comissão, pessoal, é de livre nomeação. Quem pode assumir cargo em comissão? Qualquer pessoa, pessoa concursada ou pessoa não concursada pode ser nomeada pela autoridade competente num cargo em comissão, tá? Então, o servidor efetivo, depois de ser nomeado no cargo efetivo, pode assumir um cargo em comissão na administração pública do Estado? Com certeza pode também. A nomeação no cargo efetivo depende de aprovação em concurso público. Esse concurso público, tá? Ele será de provas e subsidiariamente de títulos. De fato, a Constituição de 88, lá no artigo 37, inciso 2, fala que o concurso público ele será ou só de provas ou provas e títulos. O Estatuto do Estado de Minas, ele diz que o concurso público
ele vai ser assim, preferencialmente de provas, mas ele também pode ser de provas e títulos, então está dentro do contexto constitucional. Os limites de idade e o prazo de validade do concurso devem ser fixados no edital, de acordo com a natureza e as atribuições de cada cargo, tá? E é vedada a nomeação do aprovado em concurso após expirar o prazo de validade, ou seja, um aprovado no concurso só pode ser nomeado dentro do prazo de validade. Os concursos deverão realizar-se dentro de 6 meses seguintes ao encerramento das inscrições. Então, foi publicado o edital, foram abertas as inscrições e aí a Administração Pública do Estado tem até 6 meses para efetivar o concurso público contado do encerramento das inscrições. Realizado o concurso, né, então o órgão competente publica o certificado de habilitação, ou os aprovados, né? Eles publicam a relação dos aprovados, daqueles habilitados que podem ser nomeados durante a validade do concurso. A validade do concurso está expressa na Constituição de 88, lá no artigo 37, inciso 3. Qual é a validade do concurso? Até 2 anos. Então, o edital vai fixar a validade do concurso, mas terá que estar dentro desse limite de até 2 anos, tá? Aqui tem uma questão de prova, caiu no concurso da SEAP Minas, vamos lá. Não é forma de provimento de cargo público prevista na Lei Estadual 869 de 52, que é o Estatuto do Funcionário Público do Estado de Minas. Não é forma de provimento. Letra A, reintegração. Letra B, promoção. Letra C, acesso. Ou letra D, nomeação. Qual dos itens não foi indicado pela nossa lei estadual como forma de provimento de cargo? Gabarito letra C, acesso, já que o nosso artigo ele indicou a nomeação, a reintegração, a promoção como formas de provimento de cargo público, mas não falou do acesso, tá? Então, gabarito letra C. Na sequência aqui, a partir do artigo 61 e 66, nós temos o assunto posse, tá? Eu busquei o assunto posse lá da frente, já parti para o artigo 61 e 66, por quê? Depois da nomeação, o que vem? A posse. E a posse é um momento muito significativo porque determina o momento da investidura. O momento que você deixa de ser uma lagarta e se transforma numa borboleta. É com a posse, tá? Então, eu fui buscar algumas orientações sobre a posse e nunca esqueçam, lá no artigo 61 até o artigo 66, e não esqueçam, a posse é o momento da investidura. E, de acordo com o artigo 2º, a investidura é o momento que você se torna servidor. Diz o conceito de servidor, artigo 2º, servidor ou funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo. E o momento da investidura ocorrerá com a posse, tá? Tem uma informação importante logo de cara, não haverá posse nos casos de promoção, remoção e designação para exercício de função não gratificada e na reintegração. Então, nós não temos posse nessas situações aqui. Ou seja, você vai ter posse da nomeação, publicou a nomeação, você vai entrar, tomar posse no prazo de 30 dias, publicou um aproveitamento, você vai tomar posse, mas não tem posse na reintegração e nem na remoção e nem mesmo na promoção. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou função gratificada. O artigo 61 diz expressamente: a posse é o momento da investidura no cargo.
ela ocorre mediante a lavratura de um termo que será assinado pela autoridade e também assinado pelo servidor. É o momento daquela aceitação do cargo público, né? Isso acontece com a posse, tá? O funcionário deve prestar compromisso. Nesse ato de posse, o servidor vai prestar compromisso de fielmente cumprir as atribuições do cargo. A posse pode ocorrer por procuração. Então, se o nomeado tiver algum impedimento naquele prazo da posse, ele pode fazer uma procuração, outorgando poderes para alguém tomar posse em seu nome,